Hoje eu vim aqui para fazer uma coisa um pouco mais diferente que eu nunca fiz antes, então talvez dê tudo errado. Realmente, sabe? Mas eu tô muito na expectativa de que seja algo legal. Eu espero que vocês gostem. Originalmente era para eu fazer esse vídeo com músicas do novo álbum da Sabrina Carpenter. Só que eu pensei, será que eu quero me enfiar nesse nicho? Assim? E daí eu vou fazer de uma coisa que eu tô mais acostumada a falar, que eu vou fazer uma tier list de livros famosinhos do TikTok que eu já li. Talvez alguns não sejam tão famosos assim, mas talvez em algum momento eles tenham sido mais famosos ou eles são mais famosos numa bolha específica. Mas eu acho que grande parte deles aqui são realmente famosos assim do TikTok. Acho que quando as pessoas pensam neles, eles pensam mais de tipo, nossa, muito famoso em TikTok. Se tiver numa livraria, vai estar nessa estante que agora tem nas livrarias, né? Se vocês quiserem que eu faça outras tier lists com outros temas, comenta, né? E o que vocês acham aí, o que vocês achariam de eu fazer o da Sabrina Carpenter também. Porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre o clipe novo também que eu adorei. Mas enfim, vamos lá pra a tier list. As categorias da nossa tier list são livros da minha vida, legais, mereciam mais, nada demais, tem muito. Tá tudo meio rimando, né? Nada demais e se matem, por favor. Eu espero que o YouTube não bana o meu se matem, por favor. Mas é isso tudo aí, né? Enfim, vamos começar. Eu não vou começar com o primeiro que tá aqui, eu vou seguir a ordem do meu coração, porque, enfim, eu não quero começar xingando, já dei um pequeno spoiler. Eu acho que eu vou falar do mais recente que eu li daqui, que é Jantar Secreto, do Rafael Montes, que eu vou colocar em legal, ok? Ai, bugou as coisas aqui. Vou colocar em legal. Porque, tipo, eu achei legal, mas eu não achei, assim, nossa, um livro da minha vida. E as pessoas, tem pessoas que xingam, só que eu não acho que é o ponto de colocar que merecia mais, sabe? Que nem outros livros que estão aqui nesta lista. E daí, Jantar Secreto é um livro que eu achei muito legal, eu achei uma coisa diferente, assim, mas eu não achei nosso auge da inovação e não me marcou dessa forma, sabe? Tive pesadelos com assuntos do livro, tive. Sonhei que queriam me transformar em jantar, que nem fazem no livro, sonhei. Mas eu sinto que não me tocou dessa forma, assim. E a crítica que o livro faz já é uma crítica que eu já tinha mais conhecimento, assim, que eu já pensava bastante sobre. Então, não foi algo uau, assim, sabe? Mas, enfim, o livro é realmente muito bom, então eu vou colocar nos legais. Tá no segundo lugar, então eu acho que tá uma categoria boa. Aí. Eu tô com medo, porque tem livro aqui que eu vou xingar bastante, porque tem livro aqui que eu realmente detesto e eu acho que as pessoas gostam. Então, talvez eu comece a receber meus primeiros comentários de hate, talvez não, porque eu acho que ninguém se importa muito. Mas, enfim, eu agora vou voltar pro começo da lista, só queria começar com o pé direito, assim, né? Homem de Giz, gente, que livro ruim. Eu não sei se as pessoas xingam esse livro. É porque eu tenho um problema de que eu leio e eu não vou procurar as opiniões sobre os livros. Então, eu não uso tanto TikTok, assim. Mas se vocês quiserem, me sigam no TikTok, que eu posto no TikTok. Mas eu não uso tanto. Então, tipo, tirando os livros realmente mais famosos e os livros muito da minha bolha, eu não sei muito a opinião dos livros no geral. Então, eu não sei se as pessoas gostam ou não de Homem de Giz, mas, gente, esse livro só serve pra ficar bonito na estante. Nem pra isso serviu pra mim, porque eu eu dei embora, eu dei pra uma amiga minha ele, eu acho. Eu acho que eu dei pra minha amiga. E ele é muito ruim, a história é horrível e nada faz sentido. E no final você fica tipo, sério? Eu li tudo isso pra isso? Tipo, tantas coisas que eles poderiam fazer, eles fizeram com o final a coisa mais sem sentido possível.
E é horrível. Se mate, por favor. Homem de giz. Quase isso que acontece, né? Na real, mas enfim. Agora, gente, esse livro eu não sei em que categoria exatamente eu coloco. Tá passando carro com som alto, que ódio. Porque, pra mim, ele se encaixaria em duas categorias aqui, que é gente ansiosa. E esse eu sei, eu não fui atrás de saber exatamente, porque eu sei que eu ia me estressar muito. E eu já tenho muito problema de estresse, então eu não quero me estressar mais. Mas, gente, esse livro é muito bom. E as poucas opiniões que eu ouvi sobre, eu já passei raiva. Só que esse livro é realmente, tipo, pessoas ansiosas não podem ler esse livro. Porque principalmente essa geração TikTok, eu tô falando muito alto. Principalmente essa geração TikTok agora, que tudo que importa é o plot. E daí, esse livro não tem o plot assim, a pessoa não. Porque o plot é ruim, gente. Primeiro, assim, eu não acho o plot de gente ansiosa ruim. Eu acho mais ou menos, assim, é um plot ok. Mas pra mim é tipo, colocamos um plot porque precisávamos ter um plot. Só que a jornada é tão satisfatória, assim, a jornada. Eu não paro de passar moto nessa porcaria. A jornada da leitura é tão gostosa, é uma história tão boa, é uma história tão tocante, é uma coisa tão comovente. Eu lembro que eu li muito rápido, eu li tipo em 2 dias. Mas assim, a jornada é tão boa. E você consegue tirar tantas coisas da jornada pro povo xingar e dar 2 estrelas pro livro. Porque o plot é chato. Gente, pelo amor de Deus, desde quando o plot importa. É que nem. Eu estou falando isso muito direcionadamente. Se essa pessoa ver o vídeo, ela vai saber que é pra ela. De Conclave. Que tem uma pessoa que eu conheço, que a gente tava falando de Conclave. Ela falou: acertei o plot, então não gostei. Gente, a história é a trajetória que importa. O que importa não é o fim, o que importa é o caminho. E vocês aí, dando nota baixa, ok você diminuir um pouco a nota por isso, mas você basear toda a nota do livro só, o plot é meio assim. Gente, eu vou para merecer mais, mesmo que esteja nos meus favoritados do Scooby. Me sigam no Scooby. Eu vou colocar merecia muito mais. Eu criei essa categoria praticamente só pra esse livro. Porque eu fico puta. Gente, pelo amor de Deus. Enfim. Pessoas normais. Tô percebendo que minhas opiniões todas vão ser meio ruins aqui pro vídeo. Pessoas normais. Eu não tenho nada contra pessoas normais. Mas também não tenho muitas coisas a favor. Assim, eu entendo o hype. E eu entendo principalmente o hype entre pessoas mais novas e que não fazem terapia. E que tiveram relacionamentos conturbados, assim, essas coisas eu acho que faz sentido. Só que pra mim, né? Sabe? É porque ela acaba. Eu não sei se falar isso é spoiler. Mas é outro livro que não importa, assim, o plot não me importa muito. Não é spoiler, eu acho. Mas no final, a lição que o livro passa é que comunicação é importante para relacionamentos, galera. É um pouco disso. Tem outras coisas, mas eu acho que a coisa principal é isso. Só que daí, quando você lê isso já adulta, eu não considero muito adulta, mas enfim, quando você lê isso jovem adulto, me encaixo mais nessa categoria, que você já fez terapia, você já teve problemas amorosos que já foram tratados na terapia, você já entende, você já sabe as lições de morais que esse livro quer dar pra você, sabe? Então é tipo, ele não vira esse negócio de tipo, mudou minha visão sobre o mundo. Fica só tipo, ok, sim, exatamente. Exatamente isso. Então, pra mim, acaba se tornando um nada demais, sabe? Não por... Vou por aqui, calma. Não pelo livro não ser bom mesmo. Mas, tipo, é só porque pra mim é meio blé, sabe? Tipo, ok, é legal, mas não é o livro da minha vida. Como sobreviver à realeza.
Gente, eu tenho algumas coisas em relação a esse livro. Assim, o mais famoso dessa autora é o Sua Alteza Real, que tem várias críticas aí, né? Mas eu não li o Sua Alteza Real, eu imaginei que era da mesma autora por conta da capa, mas eu ganhei esse daí, então não foi nem muito por eu ir atrás da história, eu ganhei e eu li, basicamente. E é um livro que se passa na Escócia. E me incomoda muito o quão estereotipado a Escócia fica. Porque eu tenho quase certeza que a autora desse livro não é escocesa. E é tipo, eles chegam na Escócia e, e tem o povo tocando gaita de fole de. Como que chama? Kilt. O povo de Kilt tocando gaita de fole assim que eles pisam no país e dando cambalhota e sendo uma coisa extremamente estereotipada. Assim, e ok, realmente existem pessoas que usam Kilt e tocam gaita de fole na Escócia, mas eles tornam assim o estereótipo muito é muito uma visão que um estadunidense tem sobre a Escócia. Tipo, não soa como algo natural, sabe? Então isso me incomoda muito. E é um romancezinho meia boca, assim, né? É bonitinho, mas não é nada demais também. É meio Enemies to Lovers, uma vibe meio assim. Então é legal, só que vai pro nada demais também. Porque, sabe, é a mesma vibe que eu... Não é a mesma vibe porque são livros muito diferentes, né? Mas pra mim é a mesma sensação que causa em mim de pessoas normais. É tipo, tá. Talvez eu goste mais até do Como Sobreviver à Realeza, porque é um romancezinho muito bonitinho e eu fico muito com romances. Mas enfim, o próximo, a bomba, né? Ai, tantas coisas. Eu poderia gravar um vídeo só xingando este livro. Caso vocês queiram, aí comenta que eu grave um vídeo só xingando este livro. Porque eu tenho tantas coisas pra falar a respeito. 1000 beijos de garoto. Eu já vou pôr no Cimate, por favor. Talvez o meu gatilho, né, pro pessoal do livro também. Mas, gente, é um romance, assim, que tenta ser emocionante, mas não é emocionante. É extremamente problemático em tantos aspectos. E daí, tudo, assim... Primeiro já é estranho o negócio da avó da menina dar o jarro do 1000 beijos de garoto. Já começa estranho aí. Ok? Daí depois vai ficando cada vez mais esquisito, sabe? Eles transando com 14 anos e o livro tentando fazer parecer a coisa mais fofa do mundo. Tipo, gente, não. Né? Isso, e daí depois ele fica todo rebelde. Ai, como eu sou rebelde, e o ser rebelde dele é bater no pai. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu não consegui me emocionar, eu não consegui sentir nada a respeito desse livro que não fosse raiva e indignação. E olha que eu li esse livro, eu tinha tipo 15 anos, eu acho. Eu acho. Eu devia ter por menos, se duvidar eu tinha 14 também. E assim, mesmo nessa idade, eu não senti nada com esse livro que... Gente do céu, pelo amor de Deus. Ai, vamos até mudar de assunto. Vamos falar de um livro bom, porque... Ai, eu odeio tanto 1000 beijos de garoto. Eu odeio tanto esse livro. E foi, assim, um dos primeiros livros que eu li de... É porque minha jornada de leitura é muito estranha, né? Porque eu lia muito na infância, daí depois pra adolescência eu parei quase completamente. E depois, adolescência, eu comecei a voltar mais, assim. Tipo, com uns 15 anos eu comecei a querer ler. Eu tô com vontade de espirrar, calma, gente. Eu acho que eu não vou espirrar, na real. Mas enfim, daí eu comecei a voltar a ler. E esse foi um dos livros, assim, do meu... Ai, quero tentar começar a voltar a ler. Daí eu pego essa bomba, e daí eu fiquei um bom tempo sem ler de novo. Mas depois eu consegui ir caminhando e, né, estamos aqui, hoje em dia. Enfim, odeio 1000 beijos de garoto. Esse daqui eu não consegui nem achar. Esse daqui eu fiquei
pensando na real se realmente é famosinho de TikTok, porque eu quis ler por conta do TikTok, só que quando eu fui procurar eu não consegui nem achar uma imagem no Pinterest de uma capa boa, assim, dele. Então tá essa capa meio estranha aqui, que é uma foto do livro, realmente, né? A arte da capa. Imogen, obviamente. Ai, eu acho muito bonitinho. Eu acho muito legal. Não chega a ser um livro da minha vida, eu vou pôr em legal. Que é uma gracinha, assim, é um romance sexual muito fofo, é muito bonitinho. E assim, ai, dá um quentinho no coração você ler romances sáficos que são tranquilos, assim, sabe? Tipo, é só um romance. Teve um livro que eu esqueci de pôr aqui, calma. Ok, voltando. Dá um quentinho no coração você ler um romance LGBT, que seja tranquilo, que seja só um romance bobo, assim, né? Tenha os problemas, mas é tipo, são problemas que existem em livros de romance hétero também, então é só pra dar o clímax, assim, na história. E é tão gostosinho de ler esse livro, é muito bonitinho, é muito bonitinho. Recomendo muito, assim, caso você nunca tenha lido. Passei um pouco de raiva, passei, mas ela é tão fofa. E é um casal tão bonitinho, e são todos personagens tão fofos e tão queridos. Achei uma gracinha, li extremamente rápido. Inclusive, eu li esse e no dia seguinte eu li o Gente Ansiosa. Enfim, leio, é muito bonitinho. Agora, talvez seja outra opinião meio polêmica. Caraval. Eu tenho um pequeno problema com Caraval, que não é nem questão do livro em si. Eu não gosto de fantasia. E Caraval, querendo ou não, é uma fantasia. Eu coloquei Caraval aqui, eu imagino que as pessoas saibam qual é Caraval, mas eu vou pôr aqui em algum lugar da tela também, porque o mais famoso da saga do Caraval Era Uma Vez um Coração Partido? Alguma coisa assim. Que eu vejo muito mais a capa desse do que a capa do Caraval. Mas daí eu comprei esse quando eu ainda não sabia, tipo, direito o meu gosto literário. Foi nessa época de, nossa, eu vou tentar ler mais. E daí eu comprei esse porque eu vi as pessoas falando bem na época. E eu comprei esse e o lendário. Só que eu não gosto de fantasia. E daí, né, complica um pouco a situação. Porque mesmo que seja legal, não desperta nada em mim, então vai no nada demais aqui, porque eu tenho uma preguiça de fantasia no geral. Tem algumas fantasias que se tornam mais interessantes, mas ai, que preguiça, né, do Caraval, que preguiça do, como ele chama? Esqueci até o nome dele, eu li começo desse ano, já esqueci as coisas do livro. Mestre, mago, lenda. Lenda, ai, que preguiça. E, enfim. Tá. Clube do Livro dos Homens. Legal. Legal, assim, eu ri muito. Eu sei que tem. Esse também eu não consegui achar nenhuma capa decente. Então teve que ser uma foto da capa mesmo, tá tudo torto, não encaixou direito aqui no formato do arquivo. Mas eu acho legal, eu acho bem engraçado, eu acho um romance bonitinho. Eu não sou muito de hot, assim, só que as cenas de hot que tem eu acho legal porque não é só nem a questão de tipo, ai, hot, ai, sexo. Também tem a questão de, tipo, ser realmente, meu Deus, eles conseguiram, ele conseguiu, deu certo. Então, uma sensação meio assim também, sabe? Então, eu gosto, eu ri bastante, eu entendo as problemáticas dele, mas eu acho legal, assim, eu gosto. Eu vou pular esse daqui, porque eu quero colocar algum na primeira categoria, então vamos de Daisy Jones and the Six. Livros da minha vida, gente. Ai, a Daisy Jones, assim, vai ser muito estranho falar isso, mas é uma das minhas inspirações de vida, cara. Eu só uso brinco de argola por conta dela. Eu vou pegar brinco de argola pra pôr, calma, pra entrar na vibe, Coloquei aqui minhas argolas de Daisy Jones.
Gente, eu amo esse livro. Quando eu terminei de ler a primeira vez, eu fiquei meio tipo, ok, legal, legal, gostei bastante. Só que daí, depois, foi passando o tempo e eu fui percebendo o quanto eu gostei realmente. Porque todos os conselhos que eu comecei a dar na minha vida, eu percebia que eu estava sempre citando alguma coisa de Daisy Jones. Deu, ok, talvez eu tenha gostado mais desse livro do que eu pense que eu tenha gostado. Mas enfim, é muito bom, leiam. É tranquilinho de ler, é uma história maravilhosa. Leiam, não assistam a série. Assistam a série depois, se vocês quiserem, mas leiam primeiro. E outra coisa que eu tinha pensado, falando da série de Daisy Jones, fazer uma tier list de adaptações de livros em filmes e séries. Porque eu também tenho muitas opiniões e, nossa, eu acho que eu seria muito xingada, porque eu sou muito chata com opinião de adaptação de livro. Mas enfim, amo muito Daisy Jones. A Garota do Lago. Ó, eu. Calma. Eu não sei se merecia muito mais, mas eu acho que merecia mais. Porque as pessoas. Eu não acho um livro maravilhoso, assim, eu prefiro muito mais Gente Ansiosa do que A Garota do Lago. Só que eu sinto que o povo extrapola um pouco no hate, sabe? Assim, de certa forma é bom porque qualquer momento que você abrir a Amazon, você tá vendendo Garota do Lago por R$ 8, né? Mas. Assim, eu não sei se a minha memória é completamente enviesada, na real, porque esse foi um dos primeiros livros que eu também li nessa minha volta de ser leitora. Então, e foi aí que eu percebi, nossa, eu gosto de livros de terror, thriller. Não é thriller, né? É crime, né? Livro de crime. E daí. Ai, e o povo xinga tanto, e eu fico, gente, não é tão ruim assim. Eu não sei por que as pessoas xingam tanto. Assim, tipo, pode não ser o melhor dos livros de crime do mundo, mas o jeito que as pessoas falam, assim, eu não entendo muito o ponto deles, assim. E foi um livro que eu gostei, me prendeu bastante, eu fiquei bem entretida, assim. Uma coisa que eu acho que acontece, porque o livro é dividido em dois pontos de vista, de certa forma, assim. E daí tinha vez que tem são duas protagonistas, né? Mas tem a menina e tem a jornalista. E daí tinha vez que a parte da jornalista tava muito chata, só que a da menina tava muito interessante. Então acho que isso ajuda a aprender, porque você fica meio, nossa, eu quero terminar essa parte logo, porque eu quero ler o capítulo da outra versão da história. Então acho que ele acaba te prendendo mais por isso. E se você for ver, talvez, né, seja um livro meio mediano, porque metade das partes dos capítulos não são tão legais, assim, sabe? Você fica lendo mais só pra conseguir ver o que tá acontecendo do outro lado. Mas eu acho que eu merecia mais, porque eu tenho dó das coisas. E eu tenho muita dó da Garota do Lago, porque é muito xingado, cara. E eu acho muito de graça. Vou falar de vermelho, branco, sangue azul. Eu vou estar sendo drástica aqui. Porque eu não acho que seria nessa mesma categoria, mas vai entrar. Se matem, por favor. Coitados, na real, né? Mas, ai, gente, eu acho tão chato. E daí, eu concordo com as pessoas que falam. É porque o que me irrita mais é porque eu quis ler esse livro, porque falavam que era muito bom. E daí, e foi bem na época do hype de Vermelho, Branco e Sangue Azul, e ficavam, nossa, porque é um livro, não sei o que, é muito bom de romance, que fala sobre política, é quase diplomático o livro, porque aborda sobre política e pessoas gays na política, enquanto isso tem um romance. Então, assim, do jeito que estavam falando, na minha cabeça, era meu Deus, assim, e até as pessoas que criticavam um pouco mais na época ficavam, porque é um livro, a parte do romance é legal, a parte política é meio chatinha, mas o romance é muito legal, e gente, é só putaria, assim, e nada contra os livros de putaria, assim.
Tanto que Hipótese do Amor está aqui. Mentira. Enfim. Razão do Amor está aqui. Mas, gente, é só putaria. E assim, eu quis ler esse daqui. Eu tinha uns 15 anos quando eu li também. 15, 16 anos. Por aí. Não devia ter lido, né? Mas, enfim. E daí. Era só. Eu pensei que fosse ser um romance gay bonitinho. Com um pouquinho de política. E daí a pessoa fala, ai, porque a parte da política é chata. Gente, o livro é sexo e um pouquinho de política. Você tira a política, fica só sexo. E assim, novamente, nada contra a putaria. Mas, ai, me venderam como um livro tão diferente que eu fiquei tão frustrada. E eu não gosto de ficar lendo coisa com muita cena de hot, que em algum momento eu fico tipo, ai, tá, ok, já deu. Já deu o que tinha que dar, literalmente, né? Então eu comecei, ok, ai, gente, vamos lá, né, vamos. E daí, esse livro, eu passei mais da metade do livro, e tipo, ok, galera, vamos lá, né, vamos, já deu, já deu. Mas o filme dele eu gosto, porque não tem tanta cena de sexo, assim, daí fica só um romance bonitinho, e daí fica legal. Mas enfim, não gosto de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Emprestei pra uma amiga minha ler também, ela não gostou. Quase ninguém que eu conheço gosta de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Mas enfim. Cleópatra e Frankenstein, ai gente, nada demais. Nada demais. Romance de John Green, só que com pessoas com 40 anos, assim, basicamente. E daí eles tentam passar uma maturidade de como somos adultos, usamos drogas e bebemos e temos depressão e queremos nos matar. Só que não é nem um pouco maduro, assim. Daí esse negócio de, ai, como eu sou diferente, como eu sou mais adulto, como eu sou estranho, ai, como eu sou estranha. Ai, como eu sou estranha, meu Deus. E, gente, não. Sabe? Ai, você não é estranho porque você tá cheirando cocaína nos Estados Unidos. Todo mundo aí cheira cocaína. Sabe? Então, ai, é um drama que tenta forçar Eles tentam forçar uma maturidade adolescente em personagens muito mais velhos. E não tem nenhuma lição de, tipo, relacionamento. Eu vou pôr do lado do pessoas normais, assim, que eu acho que tá meio que na mesma vibe. Eu acho que se você gostou muito de pessoas normais, você deve gostar de Cleópatra e Frankenstein. Mas, ai, preguiça. Se eu quiser ler coisa assim, eu vou ler John Green, que realmente é adolescente. Dungeons and Drama. Ai, gente, é tão bonitinho. É muito cópia de ele Hazelwood, só que é uma versão mais ensino médio. E é tipo, é um nerd que não é só um nerd faculdade. É um nerd RPG. Um nerd nerdola. E eu como... Vou até pegar aqui, ó. Pra entrar no clima. Meus dados de RPG. Eu como uma nerdola e nerd. Ui. Adorei. Ai, gente, eu adoro romance de nerd. Eu amo romance de nerd. E é muito bonitinho, e é uma gracinha, e é um Animation Lovers. Assim, é um livro tão gostoso de ler, e se lê tão rápido. Foi o primeiro livro que eu li esse ano. E é muito fofo, gente. Eu quero ler o outro da autora. E é tão bonitinho. É uma gracinha. Assim, é muito bonitinho. Assim, em questão de romance. E daí tem até umas questões familiares, assim, que não chegam a ser complexas. Mas, assim, tem um certo nível de complexidade, sabe? E recomendo, gente. É um romance muito tranquilinho. Se você tá numa ressaca literária aí, eu acho que pode te tirar dessa ressaca literária. Então, vai nos legais. Que eu acho que ninguém, assim, desmerece esse livro. E também não chega a ser livro da minha vida, só bonitinho. Tudo é Rio. Legal, né? É porque é um livro que... Eu disse isso no meu último vídeo, eu acho que foi atualizando minhas leituras, que é um livro muito bom, mas não me pegou tanto assim, então eu vou pôr só em legal. Eu não tenho muitas opiniões e eu já dei muitas opiniões sobre ele no último vídeo. Verity. Eu sei que não é um livro desmerecido, mas eu vou colocar em merecia mais, porque eu acho que as pessoas julgam muito ele, com razão,
por ser da Colleen Hoover. Só que é um livro muito bom da Colleen Hoover, gente. E vai sair filme, e eu estou animada pra ver o filme, que eu acho que vai ficar bom. E esse é muito bom. Gente, leiam Vert. Tá nos meus favoritados, do Scooby também. Ai, bati o cotovelo na mesa. Mas tá nos meus favoritados. E, gente, e me despertou coisas, assim, que eu não sei nem explicar. Eu levava jumpscare do livro. Gente, como que isso é capaz? Eu acho que a Verity deveria se focar mais em escrever livros de terror do que livros de romance, porque Verity deu muito certo, gente. Eu não sei se ela tem outros livros de terror, mas deu muito certo. Mais 18, galerinha. Ok? Porque tem bastante coisa, assim, né? Evelyn Hugo. Ai, meu Deus, Evelyn Hugo. Não tem nem o que falar, gente. Eu sou perdidamente apaixonada. O meu mantra de vida, assim, é o que Evelyn Hugo faria nessa situação. Eu sou perdidamente apaixonada. Na minha formatura, o meu vestido era verde por causa da Evelyn Hugo. Ai, gente, eu posso gravar um vídeo falando só sobre a Evelyn Hugo também. Eu amo essa mulher, eu amo esse livro, eu amo a Taylor Jenkins Reid. Eu poderia ter colocado mais livros dela na lista, só que eu acho que esses são realmente os mais famosinhos. Então, não queria encher a lista também de Taylor Jenkins Reid. Eu vou falar primeiro de Hipóteses do Amor do que Razão do Amor. Aí eu vou ser tão julgada. Aí eu vou ser muito julgada, meu Deus. Ai, gente, eu amo Hipóteses do Amor. É um romance tão farofa, mas é uma farofa tão gostosa. Assim, ai, é deliciosa, assim. É uma farofa tão saborosa, sabe? É muito bom. E como dito anteriormente, adoro romances com nerds. Principalmente cientista. Adoro romance com cientista. E ai... tantas opiniões sobre tantas coisas. Sobre... Ai, e eu adoro. E vai sair o filme agora, que eu acho que vai ser horrível. Mas eu estou animada mesmo assim, porque eu gosto muito de Hipóteses do Amor. Eu adoro Hipóteses do Amor. E tem as problemáticas dele também? Tem, né? Mas eu passo pano. A maioria... Todos que estão aqui que tem suas problemáticas, eu passo o pano delas, ok? Assim... E são coisas só meio esquisitas, não são coisas que... realmente problemas, assim. Tu como os livros dos homens tem umas coisas meio machistas? Tem. Mas daí a gente leva um pouquinho. E de Hipóteses do Amor são só coisas que eu acho meio esquisito nos livros da Ellie Hazelwood, no geral. E não tem tanta putaria, ok, gente? Eu sei que tem esse estereótipo aí, só que é só um capítulo. E tem os 2 capítulos extras também. E eu tô falando isso, eu acho que no último vídeo eu falei que eu não gosto tanto, mas, gente, ultimamente eu venho pensando muito sobre Hipóteses do Amor e eu gosto bastante de Hipóteses do Amor. Eu adoro Hipóteses do Amor. Mas é tipo, dos livros farofas, os da Ellie Hazelwood são os meus favoritos. Ok? É meio que isso. Mas, em contraponto, eu detesto Razão do Amor. Eu não vou pôr no Cimate, eu vou pôr só no Nada Demais, porque tenta ser uma cópia barata do Hipóteses do Amor e acaba só sendo uma história igual, só que sem o mesmo molho, sabe? Porque Hipóteses do Amor tem muito molho, cara. Tem muito. E o Razão do Amor continua sendo só a mesma história, só que meio broxa e com mais hot, ironicamente. E daí, e também chega um ponto que é igual o Vermelho, Branco e Sangue Azul. Chega um ponto que eu fico tipo, ok, galera, né? Já deu, vamos desenvolver uma história, vamos parar de ter tantos hots. E daí eu não gosto muito, eu quero ler as outras coisas da Ellie Hazelwood, eu quero ler o Amor Teoricamente, que eu acho que eu vou gostar. Talvez fique legal, quando eu não acho que vai ser tão assim. Mas, enfim, Heartstopper também, livros da minha vida. Apaixonada por Heartstopper. Eu tenho na minha sala, eu tinha uns outros coisinhos aqui de Heartstopper de decoração, mas não tá aqui. Algum dia eu vou gravar algum vídeo na sala, daí aparece e vocês veem. Que eu não vou lá mostrar só pra isso.
Mas eu adoro Heartstopper. Eu acho uma gracinha, eu gosto muito da série. Eu estou revoltada com o que vão fazer com o final. Mas o último que saiu, assim, o Heartstopper 5, entrou na minha lista, assim, de favoritos da vida, que eu achei maravilhoso e diz tanto com o momento que eu... Condizeu, essa palavra existe? Tanto com o momento que eu tava vendo da minha vida, que eu fiquei, gente, foi escrito pra mim. Assim, viram minha vida e falaram, deixa eu escrever um livro. E foi isso. E eu amo Heartstopper. Eu acho que ficou uma boa tier list, ficou um vídeo maior, eu acho que... Eu vou editar, então talvez fique um pouquinho menor. Mas ficou um livro maior, um vídeo maior do que eu costumo fazer aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que foi a minha primeira tier list. Gente, talvez eu aprenda mais coisas para as próximas, ok? Mas enfim, adorei. Eu adoro falar de livro, eu adoro analisar e julgar e falar mal de livro também. Mas, enfim, se tiver algum desses livros que vocês quiserem que eu fale mais a fundo, eu posso fazer também. Se vocês tiverem sugestões de próximos temas de tier list, comentem também. E é isso aí. Tchau, gente. Beijo. Se cuidem, bebam água, não bebam muito café, porque pode fazer mal pro estômago. Beijo, até o próximo vídeo e eu prometo que eu vou tentar ser mais constante aqui nas postagens.